Que coisa boa poder estar aqui e receber o convite do amigo, do irmão em Cristo, e estar em sua igreja, conhecendo esta parte do corpo de Cristo e poder falar sobre um assunto tão importante. Olha o texto que o pastor leu, Mateus capítulo 5, versículo 48, o mandamento do Senhor. Qual foi o mandamento do Senhor? Sede perfeitos. Complicou agora, né? Perfeito assim como? Perfeito assim como? Como é perfeito o Pai Celestial? Aí complicou duplamente, né? A gente poderia até redefinir a ideia de perfeição em termos mais... Como? Sede perfeitos como é perfeito o Pai Celestial? Mas isso é possível? É possível? Aí eu lembro das palavras de Jesus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então já, puxa, é possível para Deus. Humanamente falando, para mim, para você, isso é uma tarefa impossível. Nós não temos condições de dar conta do recado. Isso é algo que vai muito além das nossas forças. Mas você acha que Jesus é irresponsável? Você acha que Jesus pediria algo da gente e deixaria a gente agora se virem? Seria como um pai pedir para um filho: filho, você tem uns 3, 4 anos de idade, quero que você vá lá na cozinha e traga a geladeira nas costas, né? Parece que essa tarefa de ser de perfeito como é perfeito o Pai Celestial é uma coisa desse quilate, né? Dessa magnitude para uma criança e para um ser humano fazer algo que está tão aparentemente fora do nosso alcance. Mas se o pai está pedindo, o pai vai dar maior força, porque o pai sabe que o filho não pode fazer. O pai vai ajudar o filho nessa tarefa. E é isso que é cristianismo. Cristianismo é andar em espírito. Cristianismo é viver com a força de Deus e não com a nossa. É receber um novo coração, é receber o Espírito Santo. Há uma promessa lá no Antigo Testamento, onde Deus diz assim: eu vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos. Eu vou mudar o coração de vocês. Eu sei que o problema está no coração de vocês, eu vou dar um jeito nisso. E vou botar o meu espírito dentro de vocês, de modo que vocês vão andar nos meus caminhos. Então, perceba que isso é uma obra de Deus em nós. Quando o pastor Carlos falava sobre essa questão de ser wesleyano, uma coisa que é bem wesleyano é essa compreensão, essa fé de que um mandamento dessa espécie tão difícil está ao nosso alcance por obra e graça do Espírito Santo, da regeneração. A graça de Deus passa a ser entendida não apenas como algo que opera fora de nós, não algo que muda o seu status diante de Deus, de culpado para perdoado, absolvido, justificado. Não é apenas algo que Deus faz por você, mas é algo que Deus faz em você. A ideia da graça operando regeneração, novo nascimento, poder de Deus que vai mudar a nossa mente, de modo que nós vamos ter a mente de Cristo. E, bem, isso é um milagre muito grande, né? Parece um milagre maior do que apenas perdoar pecados. É algo que vai mudar seu coração, seu jeito de ser. E é isso que Jesus promete, uma nova vida. Aí, será que isso é possível, além desse versículo que a gente vê? É bíblico, né? É uma pergunta que a gente colocaria. Está aí no slide, pode colocando e vamos ver se é bíblica a doutrina da inteira santificação. É o próximo slide. É bíblica a doutrina da inteira santificação, da perfeição cristã? Pode
Pode mudar para o próximo. Veja só. Saúde. Tudo bem? Olha esse versículo bíblico. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 22 ao 24. Dá uma olhada nisso. Será que inteira santificação é algo bíblico? Perfeição cristã, como nós já vimos, né? É algo bíblico, seja perfeitos, inteira santificação. Olha só, afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Olha só, quem vai fazer isso em nós? É Deus. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Ele chama e Ele capacita os chamados. Ele não chama os capacitados, Ele chama pessoas como eu e você, de carne e osso, sujeito às mesmas mazelas, tentações e fraquezas, e Ele opera em nós. Deus da paz os santifique. Aquele que os chama é fiel e fará isso. E a nossa responsabilidade? Afastem-se. Deus nos capacita. Eu diria, tem outro texto, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Quando eu me sujeito a Deus, eu encontro em Deus uma força que eu não tinha para poder combater o mal, me afastar do mal, resistir ao diabo. Quem pode aqui resistir ao diabo? A força da carne? Acho que a gente não está com essa bola toda não. Mas quando eu estou com Deus, eu boto ele para correr, não é? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, está entendendo? E isso que é a pessoa do diabo, ou o inferno inteiro, e todas as suas tentações e todos os seus intentos. Eu me revisto de toda a armadura de Deus para poder suportar todos os ataques infernais. Me revisto de Deus e sou capaz de suplantar as tentações que até então eu não tinha força e eu acabava caindo. Você acredita que Deus pode operar isso em você? Ele não está chamando? Ele não está chamando você para a perfeição, para a santidade? Não tem aqui o apóstolo Paulo uma exortação para a sua igreja? Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique em tudo, alma, corpo, espírito, e tudo seja preservado, né, de maneira que você fique irrepreensível. Aquele que o chama, aquele que chama você para a perfeição, para a santificação, é Ele que vai fazer isso em você. Você confia, acredita em milagre? Você está aqui hoje, eu acho que você bota uma fé em milagre, não é? Esse é o milagre que Deus está dizendo, eu faço em você, confia em mim. Quer pessoa mais sujeita à fraqueza, a tropeço do que o apóstolo Pedro, o Simão? Depois de formado no curso de teologia com Jesus, 3 anos e meio, andando dioturnamente na presença de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Ele é um homem de altos e baixos, não é? Mas Deus vai trabalhando na vida desse homem, Ele vai operando e Ele vai fazendo. Este um dia se tornará uma coluna sólida no templo de Deus. Deus é poderoso para fazer isso. Eu amo a palavra de Deus, essas histórias, porque eu me enxergo em Pedro com uma facilidade enorme, né? Até mesmo o Elias é meio difícil a gente se... O Elias parecia tão santo, tão santo. Mas diz o apóstolo Tiago que mesmo Elias era um homem sujeito às mesmas tentações como eu e você. Então Deus é quem opera. Ele não nasceu assim,
o rei da cocada da santidade. Ninguém nasce, todos nascemos pecadores, todos somos fracos, estamos rodeados de tanta fraqueza, mas creia na obra da graça do Espírito Santo na vida, capacitando, dando vitória. Bom, próximo slide. Veja: recebereis poder, é o que disse o Senhor Jesus Cristo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. O poder do Espírito, antes de ser para qualquer outra coisa, é para capacitar você a ser uma testemunha de Cristo, a ser como Ele foi aqui nesse mundo, sejamos nós também. É um poder para viver a vida de Cristo, para viver a vitória de Cristo, para ser como Ele é. Para John Wesley, o pai do metodismo, e alguém que defendeu muito a doutrina da santificação, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é simplesmente o que significa santificação. O que é santificação? É ser capaz de viver a lei de ouro de nosso Senhor Jesus Cristo, que é: faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Ame a Deus com todas as suas forças, de toda a sua mente, de todo o seu coração, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Trate os outros com devido respeito, zelo, se coloque no lugar da outra pessoa e haja com ela assim como você gostaria que os outros agissem em circunstâncias semelhantes. E esta é, de fato, a essência da santidade. Não é uma coisa legalista. Não faça isso, não toque isso. Não caminhe por aí porque a gente vai mal assim. Mas a gente começa a ir bem quando o amor de Deus enche o nosso coração. Diz que é pelo Espírito Santo que o amor de Deus é derramado em nossos corações e nós passamos a enxergar e agir de uma forma diferente. É a obra de Deus em nós. Então, se você quer saber o que é santificação, é amar. É aquele que ama cumpre a lei, né? Aquele que ama agrada a Deus. É o amor, pura e simplesmente. E se você atentar para essa lei áurea, parece a lei da libertação dos escravos, a lei de ouro de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer aos outros o que quer que os outros desejam que os outros façam a você, você está simplesmente cumprindo a vontade de Deus. E você tem que saber que isso não pode ser algo penoso. Não é isso que você vai fazer com muito sacrifício, porque você vai fazer isso pelo Espírito Santo. Eu amo porque primeiro Ele me amou. Então, a coisa mais importante a entender em termos de santidade é que santidade é entrar num relacionamento de amor com Deus. Relacionamento com Deus. Santidade começa quando você descobre a cruz de Cristo, quando você descobre Deus te amando a ponto de sacrificar seu Filho unigênito, Deus te amando totalmente, completamente, você sendo do jeito que você é, e foi pecador e travesso e levado da breca, e Deus te amando de uma maneira total. Então, quando você bebe desse amor, muda as coisas. Você é perdoado totalmente, você é abraçado, você é amado. Gente, é aí que começa tudo. Você não tem que fazer para ser aceito por Deus. Você vai fazer porque você já foi aceito por Deus. Porque você já foi. Você não vai fazer nada para Deus te amar, porque não é possível Deus te amar mais do que Ele já te ama. É isso. Então agora é um fruto, é uma consequência desse amor. Então, o próximo slide santidade é um alvo, o próximo, alcançável nesta vida. Veja, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Em que mundo que a gente pode ser como Ele? Ele está dizendo que a gente é como Ele. Quem está escrevendo aqui? 1 João 4,17. Ele diz, neste mundo. Então, ser como Deus, ser como Cristo é algo
possível, é um alvo alcançável aqui nesse mundo. É o que diz o apóstolo João. É por isso que Jesus está pedindo para a gente ser. Eu sei que vocês estão assustados porque eu nunca pensei ser desafiado por uma coisa, uma tarefa tão tamanha, né? Esse é o maior alvo da vida. Jovens, diz o apóstolo João, 1 João 2,14: eu vos escrevi porque sois fortes. Está falando para a mocidade da igreja. Está falando para os recém-convertidos, que você pode ser jovem em dois aspectos: pela idade, e você pode ser jovem na fé. Mesmo jovem na fé é forte. Disse Jesus que o menor no reino de Deus era maior do que João Batista. Gente, não tem profeta do Antigo Testamento maior do que João Batista, porque Jesus testificou que João Batista era maior do que todos os outros, maior que Moisés, maior do que Elias, que os judeus não usou, eles ainda, Moisés e Elias ainda para eles estavam. Mas João Batista, o maior de todos os profetas, é menor do que o menor no reino de Deus. Quem está em Cristo está com tudo, quem tem Jesus tem tudo. Amém. Entendeu? Você é novo convertido? É que você ainda não tem consciência do que é que você tem em Cristo Jesus. Talvez você tenha o maior tesouro, o maior poder do universo atuando a seu favor na sua vida. Eu fico com pena dos capetas e fico pena não, só pode dizer, né? Está entendendo? Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está entendendo? A força de um cristão, de um recém-convertido. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Eu poderia contar tanto testemunho de vitória sobre tentação maligna. Lembra de José, o jovem, também venceu as tentações. É possível o jovem vencer as tentações, as provações. É possível cair também? É possível cair. Mas se cair, não tem que ficar prostrado, não, fica em pé e vai em frente e vence na próxima. Amém. Não é? Amém. Pedro não caiu? Caiu várias vezes, mas não desistiu, seguiu, que Jesus levanta, mas levanta a gente para a gente, não é para a gente caminhar arrastado. Vida cristã não é arrastada, vida cristã é em pé. Se você cai, Deus te levanta para você caminhar em pé, para você ter uma vida de vitória. Amém. Vamos lá? Um alvo alcançável nessa vida ainda nesse ponto, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é o que a gente fala de arminianismo. Crê que a graça não é seletiva, não é só para alguns escolhidos desde a eternidade, não. É para todo mundo. Quem quiser, venha e beba de graça. Ela se manifestou salvadora para todo mundo. Cristo é a luz que ilumina, vindo ao mundo, ilumina todo homem, para todo mundo. Todos são amados por Deus. Deus ama todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Ela nos ensina que essa graça é pedagógica, ela é educadora. Por isso que a gente fala, a graça não apenas para perdoar, não apenas para dizer agora, olha, tudo bem, agora você continua o mesmo miserável pecador de antes, mas agora você está perdoado, pelo menos você tem esse lado bom aí. Não, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosamente nesta era presente. Nessa era presente. Ele, Jesus, se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Boas obras salvam? Não salvam, mas somos salvos pela graça para as boas obras. Ou seja, as boas obras são produto da graça de Deus em nós. Fazer o bem, praticar o amor, isso é a santidade. As boas obras que vão glorificar o nome de Deus são nossos testemunhos. Por isso que recebemos o poder do Espírito para sermos suas testemunhas, fruto do Espírito, da ação de Deus em nós.
Vamos lá. E o Wesley gostava de definir também a santificação, a perfeição cristã, em termos da renovação da imago Dei, ou da imagem de Deus, que por causa do pecado ela foi deturpada, ela foi manchada, ela foi prejudicada tremendamente, né? Maculada. E Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz: renovados à imagem do Criador. Essa é a obra de Deus em nós, não apenas a favor de nós, mas em nós, que nos renova a imagem do Criador. Esse era o modo preferido de caracterizar a santificação, porque ele também aborda tanto uma questão pessoal sua com Deus, seu relacionamento individual com Deus, mas também o seu relacionamento social. Você, uma vez tocado pelo Espírito Santo, transformado, isso impacta todas as suas relações, a sua família, a amizade, seus negócios, tudo. Até na hora do futebol você vai ver a diferença. Que ali é que a gente vê, é muito provado, sabe? Eu jogo bola, eu sei, muita tentação. Mas nós podemos agir na carne, mas podemos escolher também agir no espírito. E se a gente andar em espírito, a gente sufoca as obras da carne, né? E se andar na carne, acaba caminhando para onde? Para a morte, para a destruição. Fomos chamados para andar em espírito e não dar mais ocasião à carne. Predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Cristo, protótipo de todo homem, segundo Adão, o homem ideal. Então, nós agora renovados à imagem, estamos predestinados, vocacionados em Cristo, a sermos como Ele é, para que Ele seja o parâmetro ou primogênito entre muitos irmãos. É Ele o nosso modelo. Esse é o nosso propósito. Então a gente entende aqui uma predestinação muito mais do propósito. É como diz lá Efésios capítulo 1, que diz, deixa eu ver, aos que de antemão, não, esse é o texto aqui de Romanos. Pega lá Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Deixa eu ver. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais e nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, em Cristo, os que estão em Cristo estão predestinados, eleitos, escolhidos para ser como Cristo, santo, irrepreensível, inculpável. Está entendendo? Essa é a ideia aqui. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Um processo também contínuo, constante, crescendo na graça e no conhecimento, sendo transformados de glória em glória. A jornada do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Você está melhorando, cada dia está melhor. Tem que ser assim a jornada do cristão. Cada dia melhorando, sempre melhorando. Tinha um cântico, isso é das antigas, acho que o pastor Carlos vai conhecer. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando, não pode parar. Ele é o alvo. Então eu acredito que a santidade ela continua progressiva lá na eternidade. Olha que coisa doida, né? Porque eu acho que ela é relacional, porque eu entendo ela como relacional. Deus ele vai ser sempre um alvo, e a gente vai... Deus é infinito, a sua majestade, a sua glória. O lugar do céu não é lugar de estar estagnado, é sempre num crescimento constante, sempre em descoberta constante, sempre cada vez mais parecido com Ele. A gente vai aprimorando, não é que tem pecado lá, entenda bem, mas a ideia é, sabe, é uma coisa, Deus é tão grande, tão maravilhoso, que eu acho que o crescimento segue lá no céu. A gente nunca vai ser do tamanho de Deus, né? Então a gente continua crescendo lá infinitamente, porque Ele é tudo, e a gente foi chamado para ser da família dele. Amém. Não é? Deu-nos o poder de não apenas sermos chamados filhos de Deus, denominados filhos de Deus, mas para sermos feitos
filhos de Deus. Nem os anjos têm tal privilégio. Filhos de Deus. Que coisa. Novo homem criado para ser semelhante a Deus, Efésios 4, 24. E tem tanta coisa. É aquela promessa, aquilo que eu já falei já. As promessas de Deus no Antigo Testamento cumprindo-se no Novo, né? O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma. Estava lá já no Pentateuco, no Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Veja uma promessa de Deus. Deus dará a vocês. E quando é que isso se cumpriu? Se cumpriu em Cristo, no Espírito Santo. Porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Ezequiel 36, 27 e 29. Então, aquilo que eu já tinha adiantado, né? Eu já falei sobre isso, vou pular. Vou pular essa parte também. A Bíblia, a revelação de Deus como ser santíssimo. Vamos pular tudo isso, porque isso aqui é quase que chover no molhado. A santidade de Deus é incomparável. Então não há questão sobre isso, né? Pois há um sentido em que só Ele é santo, distinto de tudo mais. Então podemos pular essas partes. A gente sabe que havia até o Santo dos Santos, o lugar reservado para Deus, separado do homem, porque o homem era pecador, não podia estar na presença de Deus, senão era consumido, era destruído. Tal era a santidade, a glória. Mas irmãos, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e temos agora acesso a Deus por um novo e vivo caminho que Ele abriu pelo véu, quer dizer, pela sua carne, para estar diante de Deus e comungar com a sua santidade. Eu poderia dizer uma coisa maravilhosa que a gente encontra lá naquela visão de Isaías, no dia do seu chamado, que ele entra no templo e ele contempla Deus, e de repente nessa visão ele vê os querubins cantando, abrindo suas asas, louvando continuamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, de alguma maneira, os anjos, esses querubins, esses serafins, eles estão diante da santidade, da glória de Deus, e eles estão perto, eles participam. O que eu poderia dizer nesse sentido, que a glória de Deus é tremenda e tamanha, e ela é comunicável, tá? E ela foi comunicada por Isaías. Quando Isaías, qual a experiência do Isaías? De repente ele se vê diante daquele que é santo, santo, santo. Então ele vai definhando, ele vai morrendo, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, né? Então ele: ai de mim que sou pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, meus olhos têm visto a Deus. Ninguém pode subsistir diante de Deus na base da sua própria justiça. Sou pecador, estou perdido. Clama por socorro, por misericórdia. E de repente uma ação que deixa o Isaías a princípio mais assustado do que confortado é ver um anjo indo para o altar, que simboliza a presença, a glória de Deus, e ele pega fogo do altar e traz na direção de Isaías. Agora que o bicho pega, né? Fogo para esse pecador só pode ser fogo de inferno, fogo de destruição, fogo de juízo, fogo de condenação. Se o fogo tocar em mim, eu estou perdido, e o fogo vai. Mas meus irmãos, lembrem bem, o fogo veio do altar. É nesse altar em que será sacrificado, né? Os sacrifícios aconteciam ali diante do altar no dia da expiação. Aqueles cordeiros se apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É de lá que vem a brasa viva, e ela não é inimiga, é fogo amigo, é fogo bom, é fogo purificador. Toca em vez de matar, purifica. Uma coisa, você já percebeu isso? Então é isso que está acontecendo. Esse é o processo de santificação. Agora, os lábios dele, pecador, maledicente, contava piada suja, falava palavrão. Esse era o Isaías até então. Ele tem um novo linguajar. Você acredita que eu falava palavrão também? Pode acreditar, falava. Eu, quando me converti assim, para valer, tinha 16 anos de idade, comecei a namorar a filha do pastor. Eu sou palmeirense, né? O pastor também era.
Aí tinha um jogo do Palmeiras. E o recém-convertido ainda tá, Deus está trabalhando nele, né? Eu não queria mais falar palavrão, mas escapava com uma facilidade tremenda. É a força do hábito, né? Aí tô lá e de repente quase gol e eu soltei um palavrão, mas não percebi. Todo mundo percebeu. Aí depois, a minha namorada hoje é minha esposa. Eu casei com a filha do pastor. Aí depois a gente saiu, terminou o jogo, e ela falou: você viu o que você falou? Eu não falei nada. Você falou um baita palavrão, né? E ela até me disse, assim, por código, qual teria sido o palavrão, eu entendi. Escapou. Então, eu que tinha tanto hábito de falar, falava tão naturalmente, palavrão fazia parte, né? Casava bem, quase tudo quando era fácil tinha o seu palavrão, casava bem, ficava bem, casava. Então encaixava perfeitamente, fazia parte do vernáculo, né? E eu vou dizer para vocês, você acredita que eu nem penso palavrão hoje? Então Deus pode fazer uma mudança legal, né? Radical. Um camarada que palavrão saía assim à torta e direito, de repente, nem pensar mais. Deus pode fazer isso? Num sentido, ele pode fazer isso em outro também, em outra área. Mas a fraqueza da pessoa é na área sexual, ou na área de algum vício, ou na área de da fofoca da língua. E dentro da igreja isso é um negócio, um pecado comum, né? Porque aí para de fumar, beber, para de algumas coisas assim, mas falar mal das outras pessoas é um vício pior. Aliás, fumar e beber é café pequeno, né? Perto da maledicência. Pelo menos tem um versículo na Bíblia que fala assim: os que fumam vão para o inferno, mas maledicente não é. Não estou favorecendo o fumo. Acho que o problema do fumo é que traz problema para você, né? Para a sua saúde. Você gasta dinheiro desnecessário, depois também com remédio. Eu lembro que eu estava aprendendo a fumar quando tinha 8 anos de idade. Aí desculpe que eu já vou. Meu problema é esse. Às vezes eu fico animado, quando eu fico animado eu saio pela tangente, vou pela esquerda e tal. Eu tinha 8 anos de idade. Aí meu amigo, a mãe dele fumava, né? E ia trabalhar. Aí ele foi lá, roubava um pouquinho de cigarro da mãe. Aí um dia ele trouxe 2, um para mim e outro para ele, 8 anos de idade. E ficamos atrás da casa da mãe dele, assim, com aquele medo. O fósforo acendeu e eu fui tentar tragar, né? Eu tossi uma barbaridade. Eu acabei não aprendendo a fumar. Eu tinha muito medo do meu pai, da minha mãe, respeito assim, por eles muito grande. E acabei realmente não indo. Mas ele aprendeu ali. Ó, parece piada isso, né? Mas esse meu amigo que estava me ensinando, estávamos aprendendo juntos. No primeiro dia que ele estava aprendendo a fumar, ele também estava junto com ele. Quando ele faz 26 anos de idade, ele morre de câncer do pulmão. Sem brincadeira. O nome dele é Eduardo. Vizinho de 2 casas. O cara, bacana, jogava bola de jogo. Boa vida, namorador até. A vida inteira pela frente. Uma porcaria de um vício acabar. E isso que a gente tem que ver. É pecado fumar. Traz um prejuízo para você. Então se liga. É isso. E às vezes social também, porque às vezes fuma. Olha o problema que às vezes traz. A pessoa fuma, a gente tem casos assim que a gente observa. Tem uma criança que tem asma, aí ou o pai, ou a mãe, ou a avó fumam. É uma desgraça para aquela criança. E às vezes, por causa daquela porcaria do vício, não pode nem conviver. Já foi na casa de alguém que fuma? Está impregnada. É um negócio insuportável. Não é saudável, não é bom. É isso que é o problema. Então vamos cair a ficha. A mesma coisa com a bebida. Gente, se uma pessoa se entrega ao vício da bebida, isso é uma desgraça. Desgraça para a sua profissão, desgraça para os seus relacionamentos, quantos casamentos, quanta violência praticada, quanta coisa absurda, quanta morte no trânsito. É isso que é o problema. Deus não tem nenhum problema com prazer, com alegria, com a coisa se fosse de bom senso. O problema é que o ser humano é desnorteado. Essa é a verdade. Entendeu? Então Deus não desmancha prazer, estraga. Então, ele quer o seu bem, ele quer a sua felicidade, mas ele não quer só a sua felicidade a curto prazo, ele quer a sua felicidade a médio, longo prazo, é uma coisa mais ampla. Deuteronômio. E eu tenho que pular muita coisa. Bom, vamos pular Deuteronômio, vamos pular Salmo,
Vamos pular isso aqui também. A santidade pode ser comunicada, eu já falei, já adiantei. Gênesis 1, façamos o homem. Bom, vamos pular essa parte. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu muito em encrenca. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, isso é verdade. E aqui, vamos para minha neta. Vai para uma foto que chega a minha neta. Essa é minha neta. Quando ela tinha esse tamanho, ela estava com 4 anos, hoje ela tinha 2 anos de idade, né? Isso para mostrar que nós seres humanos já nascemos pecadores, sabe? Ninguém peca, não, você não é pecador porque você peca porque você é pecador. Minha neta já nasceu com aquela semente do pecado, está dentro dela, acredite. Todos nós nascemos com uma inclinação para o erro. Ela, na mais tenra idade, ela estava brincando em cima de ela tinha 2 anos de idade, brincando em cima de uma cadeira, em pé em cima de uma cadeira. O pai chega, meu filho, observa ela, o nome dela é Helena. Helena, desce daí depressa. E ela responde para o pai: pai, eu não quero obedecer. Filha de 2 anos e 4 meses, eu acho que era isso. Porque cargas d'água você não quer obedecer? E ela respondeu: porque eu quero ser feliz. E o senhor está cortando meu barato, né? O senhor desmancha o prazer. Eu estava feliz da vida e lá vem o senhor. O senhor não gosta de mim. Eu não vou seguir as suas orientações, vão me dar mal. Se eu te obedecer, eu não vou ser feliz. Isso é do ser humano desde essa idade. Questionar. Olha o olhar dela de desconfiança em relação à lei do pai. A sua lei é má. A sua lei não me quer bem. A sua lei estorva a minha felicidade. Se eu me sujeitar a isso, eu serei infeliz. Bom, nós sabemos, porque já somos adultos ou mais crescidos, que o pai não estava querendo estragar a felicidade da criança. Aliás, ele estava dizendo isso por bem maior dela, por uma felicidade muito mais prolongada. O medo dele é que ela viesse a cair, porque ela ainda é muito irresponsável, ela não sabe o perigo que estava correndo, e isso poderia, inclusive, estorvar a felicidade dela, e ela ficar muito tempo sem poder sequer subir numa cadeira. Então, às vezes, a gente não entende alguns mandamentos do Pai. Todo mandamento de Deus é bom, puro, perfeito, e quer, de fato, o nosso bem maior, a nossa felicidade mais prolongada. Deus é o Criador de tudo que há. Bom, perfeito, puro, das maiores delícias da vida. Você pode, pensa tudo que Deus criou. As árvores frutíferas, os animais, a comida, um banho de cachoeiro, o mar, o campo, as flores, a beleza, a paisagem, o céu, as estrelas, o amor, o romance, homem, mulher. E imagina como ficou feliz o Adão diante da Eva. Ou seja, perceba que tudo isso é de Deus. Deus criou macho, fêmea, criou o sexo, criou o casamento, criou a felicidade, prazer. Deus não é contra a felicidade, o prazer, a satisfação, porque tem gente que pensa em santidade, religiosidade, a perfeição, como quase uma negação do prazer, da alegria, da felicidade. Não tem nada a ver com isso. É reconhecer que Deus é autor da vida, e vida abundante, coisa boa. Ele não é contra a nossa felicidade. E se há alguma orientação dele que a gente, como criança ainda, interpreta, não, isso aí, Deus é mau estraga barato, Deus vem tesourando, já não quero nada com Deus, eu sei o que é melhor para a minha vida. Normalmente quem toma atitudes assim acaba quebrando a cara. Depois, mais tarde, se arrepende e fala: se eu tivesse dado ouvidos, porque aquele preceito, aquele princípio, de fato não era contra mim, era para o meu bem, para a minha felicidade maior, a médio e longo prazo, eu ia render muito mais. É meio que nem o pai dizer para o filho: para de jogar videogame, agora é hora de estudar. Para de pirar pipa, para de brincar de boneca, agora é hora de estudar. Parece tesourando a felicidade e a alegria, mas a gente sabe que isso é importante porque vai promover mais felicidade e alegria a longo prazo. Tudo na vida precisa ser
de maneira cometida. Bom, está entendendo? Eu estou colocando isso aí para ser obediente a Deus. Não é algo que te traz infelicidade, é algo que vai te trazer mais felicidade, tá bom? Amém. Sim, é isso. Então esses preceitos, mandamentos, a lei, essa chamada não é para acabar com a sua vida, é para te dar a vida. Ele falou que ele vai dar vida e vida abundante. Então é muito melhor do que você pode imaginar. Tem que confiar em Deus. Às vezes a gente não confia, né? Eu ia falar um negócio aqui, ó. Agora vou ter que falar. É por isso que a pregação, eu vou ter que voltar outro dia, então vamos completar. É o seguinte, ó. Conheci uma pessoa mesmo, que ela estava namorando com uma pessoa muito complicada, mas nossa, ela dá pá virada, a criatura. Era o capeta em forma de guri, de moço, é um negócio doido. Aí ela pedia conselho para os pais eram contra. Aí veio pedir conselho para mim, que era pastor, uma pessoa assim. Aí eu falei, olha, você já observou isso. Tá vendo? A palavra de Deus diz essa coisa toda. Então era bom você tomar cuidado nisso. E ela não ficou muito satisfeita. Aí foi procurar conselhos de outras pessoas da igreja. Todo conselho era praticamente o mesmo, porque era muito evidente. A outra pessoa era perturbar, aquela pessoa era do mal. Era complicado, aquilo não tinha como dar certo. Mas é o sonho de casar. Mas o sonho. Mas é o que eu amei. Mas não tem que ser de Deus. Aquele negócio todo deixava essa menina numa situação complicada. Aí ela chegou uma vez, foi procurar, então, não satisfeita com uma multidão. Não diz a Bíblia que na multidão do conselho da sabedoria, ela desprezou a multidão do conselho e foi procurar uma profetisa. Eu acredito em profecia e tal. Você não gosta dessas ideias de muita. Não dá para alguém ter visão de manhã, de tarde e de noite, né? Eu só acho isso. Essas coisas deviam ser mais ocasionais. Se você tiver visão de manhã, de tarde e de noite, você não precisa andar mais pela fé, você anda pela visão. Você... é isso, acho que essas coisas deviam ser. Não, sabe, tem um negócio meio assim que eu. Quando é esbola demais, o santo desconfia, né? Essa abundância de coisa assim. Então, acho que tudo tem que ser devidamente provar os espíritos para ver se procedem de Deus mesmo. Mas eu acredito. Aí, só que ela acreditando foi uma primeira. Só que a primeira disse que não era de Deus. E aí o que ela vai fazer? Já tem a multidão dos conselhos, já tem as escrituras sagradas, já tem uma profeta. Mas foi procurar a segunda opinião, segunda profetisa, que disse que também não era da vontade de Deus. Até que ela encontrou uma terceira que disse que era da vontade de Deus. Ela falou, oh Deus, que maravilha, o Senhor finalmente falou comigo. Parece o Balaão. O Balaão, ele recebe uma proposta indecente para amaldiçoar o povo de Deus, mas só que essa proposta vem acompanhada de muitos tesouros, e ele sabe que aquilo contraria a palavra do Senhor, mas ele diz, olha, Deus não me permite fazer isso, mas fiquem aqui esta noite, eu vou consultar Deus novamente. Dá para entender? É aquela pessoa que quer encontrar, mesmo nas escrituras sagradas, eu vou estudar mais profundamente, nunca estudou tanto, vou estudar agora, para ver se eu encontro um preceito, alguma brecha na lei, para ser falho. É isso. Ser humano, bicho complicado, né? Vamos pular, restaurando a presença de Deus, a gente podia falar muito disso. A santidade relacional eu já falei, renovação da imagem Dei já falei, o significado do termo santo, vamos deixar essa parte toda, santidade interior, promessas de Deus se cumprindo no Novo Testamento. Bom, tem esse versículo aqui. Fala um pouco de teologia. Tem cristãos como Calvino, Lutero, calvinistas normalmente, eles são normalmente, nem todos, mas normalmente mais pessimistas em relação à capacidade do ser humano cristão mesmo viver uma vida de santidade. Eles acham que a queda trouxe tamanho dano que a graça do Senhor não consegue consertar e operar devidamente na era presente, e portanto a santificação seria algo alcançável apenas depois da morte, depois da segunda vinda de Cristo, tá? Então seria mais ou menos essa a fala, e eles baseiam-se muito em Romanos capítulo 7. Aí eu peço, aí já vai com a figura do Romanos capítulo 7 do Wesley, né?
em Romanos capítulo 7. Pode pular mais uma. Então, John Wesley, como eu já falei para vocês, ele já enxergava diferente. Então, eu vou mostrar um contraste. Como é que eles interpretam? Pega aí o próximo slide. A próxima. Só para você ter uma ideia. Romanos capítulo 7 diz o seguinte. Aqui tem um resumo, né? Na parte vermelha aqui tem um resumo. Sou carnal. Pega só a parte vermelha, Romanos 7, do versículo 7 a 25, um resumo das frases mais assim, ardidas do texto. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado, não faço o que prefiro e sim o que detesto. O pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, me faz prisioneiro da lei do pecado. Guarda essas frases. Um calvinista luterano, normalmente, vai entender que é Paulo falando de si mesmo, da perspectiva de cristão, apóstolo, revelando que ele segue nesse dilema, nesse drama, que isso é um texto autobiográfico de um pastor, apóstolo, Paulo, coluna da igreja. Está entendendo? Olha, está vendo? E muitos cristãos vão seguir na mesma linha, mesmo arminianos, mesmo wesleyanos, e vão dizer: essa é a nossa sina, nós somos pecadores, perdoados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas seguimos sendo miseráveis pecadores. E aí repetem todas: sou carnal, vendido, escravo, continuo escravo do pecado, não faço o que prefiro, mas o que eu detesto, eu prefiro não adulterar, mas estou na maldita carne, aí eu adultero. Prefiro não encher a cara, mas maldita pinga, marvada pinga que me atrapalha. Está entendendo? Mas ainda não resolveu. Jesus não veio para resolver o problema da carne. Eu sou carnal, vendido ao pecado, escravo. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Eu queria ser mais generoso. Eu queria até dar um tiro, eu queria contribuir com a igreja, contribuir com missões. Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu não queria falar mal de ninguém, sabe? Mas a título de pedido de oração, a irmãzinha fulano de tal está precisando, né? E começa a contar. Mas você sabe, eu sou carnal, vendido ao pecado. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. O que eu posso fazer essa coisa? Se até o apóstolo Paulo era assim, que dirá eu? Olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, não habita bem nenhum. Eu não quero ver pornografia, eu não quero adulterar, eu não quero matar, mas na minha carne não habita bem nenhum. Eu sou prisioneiro da lei do pecado. Você acha que o apóstolo Paulo esse é um retrato da sua experiência cristã? Será possível um negócio assim? Como é que pode tanto teólogo, tantos pastores, a maior parte dos crentes pensarem nisso? Como é que pode um negócio desse? Aí eu falo para você voltar um pouco para ler. O texto sempre tem que ser lido dentro do contexto. Dá uma lida no capítulo 6, versículos de 18 a 22. Você sabe que o capítulo 6 de Romanos vem antes do capítulo 7. Você sabe disso, né? Então, guarda essa informação. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui sobre a nossa condição como cristãos. E uma vez libertados do pecado, fosseis feitos servos da justiça. Calma aí, o apóstolo Paulo deve ser esquizofrênico. No capítulo 6 ele falou que a gente era liberto do pecado. No capítulo 7 ele está dizendo que a gente é escravo do pecado. Esse homem, ele tem assim, dupla personalidade. Quem é o Paulo aqui que está falando no capítulo 6? E o Paulo no capítulo 7. Tem dois Paulos. Esse Paulo é estranho, é bipolar. Diz aqui: fosseis feitos servos da justiça para santificação. Porque quando
éreis escravos do pecado, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Isso diz no capítulo 6. Seria ele agora no capítulo 7, dizendo: eu sou escravo do pecado, sou carnal, o bem que eu quero fazer eu faço, qual que eu quero fazer eu faço, sou bem mal vendido. Está entendendo? Não é possível que seja a mesma pessoa falando. Não pode ser ambas descrições da experiência cristã. Elas são contraditórias, flagrantemente contraditórias. Vamos agora para o próximo slide. Continua o mesmo discurso que no capítulo 7, agora contrastando com o capítulo 8. Você sabe que o capítulo 8 de Romanos vem depois do 7, né? O 6 veio antes, o 8 vem depois. Vamos dar uma olhada nisso? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Mas veja aqui no capítulo 7, eu não disse que era prisioneiro da lei do pecado e da morte? Olha no final: bem nenhum me faz prisioneiro da lei do pecado. Aqui diz: agora, pois, já nenhuma condenação há, porque nós fomos libertos e nos livrou da lei do pecado e da morte. Vós, porém, não estáis na carne. Aqui ele diz que ele era carnal, agora já não está mais na carne. Então, sim, o apóstolo Paulo, ele primeiro não está na carne, depois ele está na carne, agora ele não está na carne. Ele não é prisioneiro, agora ele virou prisioneiro, agora ele não é prisioneiro. Então dá uma olhada só. Te livrou da lei do pecado e da morte. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, do seu Espírito que em vós habita. Ele tinha dito que não habita bem nenhum nele, agora está dizendo que habita o Espírito Santo. Meus irmãos, se na minha carne não habita bem nenhum, então eu posso aprontar a doidada. Agora, se habita o Espírito Santo de Deus, vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Você não sabe que você é templo, o seu corpo, a sua carne é templo do Espírito Santo de Deus. Então é esse o argumento do apóstolo Paulo para combater a prostituição daqueles cristãos que ficavam se prostituindo até com prostitutas cultuais. Vocês se formam uma só carne com elas e tal. Olha, o corpo é templo do Espírito Santo. Em nós habita muito bem o bem maior, o próprio Deus, o Pai e o Filho. Bom, mas não para por aí. Paulo jamais falaria assim. Aí tem textos que claramente apontam em outras passagens que Paulo mostra como ele vencia, como ele tinha idoneidade, como ele vivia em santidade. Agora vem para esse Romanos 7, versículos 5 e 6, e aí eu vou dar para vocês a luz, para você entender então por que ele está falando desse jeito no capítulo 7, já que fica claro que mas por que então ele disse do jeito que falou? Veja, capítulo 7 tem os versículos 5 e 6 que introduzem toda aquela sessão. Repara bem como é que ele fala: porque quando vivíamos segundo a carne, veja que ele coloca, vivíamos segundo a carne, não vivemos mais, falando de nós, os cristãos, no passado, antes de sermos cristãos, nós vivíamos segundo a carne. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Repare bem, versículos 5 e 6. O versículo 5 fala: nós, no passado, vivíamos assim, segundo a carne que operava em nós, éramos escravos. Versículo 6. Agora, veja como ele começa: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Tendo posto isso, repara bem o seguinte: você sabe que o livro de Romanos não foi escrito no capítulo 1, capítulo 2, isso foi colocado posteriormente. Por que foi colocado posteriormente? Para facilitar. As pessoas que fizeram da melhor maneira possível e trabalharam muito bem, mas nem sempre fizeram as divisões nos lugares mais acertados possíveis. Existe isso, vários exemplos disso, e aqui temos um exemplo clássico disso. Eu diria para vocês que
o capítulo 7 e o capítulo 8 não deveriam estar separados do jeito que estão? Bom, na verdade podem estar separados, mas o argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: no versículo 5 ele está dizendo, quando vivíamos, éramos escravos, era assim, assim, assim. Depois ele vai, é como um resumo, eu estou antecipando para você. Por exemplo, hoje eu vou pregar sobre isso, esse é o meu primeiro ponto, esse aqui é o meu segundo ponto. Meu primeiro ponto, assim vivíamos nós antes de Cristo. O meu segundo ponto, agora, em Cristo, libertos do pecado, vivemos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, andamos. Esse é o segundo ponto. Bom, posto, já adiantei para vocês uma espécie de resumo de qual será a minha palestra. Eu passo a discorrer sobre o primeiro ponto. E o primeiro ponto, então, a partir do versículo 7, vai até o final do capítulo 7, versículo 7 até o versículo 25, o último versículo do capítulo 7. Discorrendo sobre a condição nossa antes de Cristo, antes da graça, antes do Evangelho, antes da lei, do Espírito e da vida, que em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Agora, terminado isto posto, concluído essa primeira parte do sermão, vamos para a segunda. A segunda é agora. Como é que começa o capítulo 8? Agora. Como é que começa o versículo 6? Agora. Agora, veja, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Como é que começa o capítulo 8? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e porque aí tudo mais. Capítulo 8 é o desenvolvimento desse segundo ponto. Está entendido? Assim fica mais claro para você? Dá para perceber que ele não está caindo em contradição. Quando ele falou, vivíamos, e agora ele quer discorrer sobre o que significa viver sem Cristo, sem a lei do Evangelho, a lei do Espírito, da vida, que Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte, como escravos, como você quer fazer. Era como o povo do Antigo Testamento, queria fazer a vontade de Deus, mas não tinha força, acabava caindo, todos pecaram, destituição da glória de Deus. Está desenvolvendo o mesmo tema. Não podemos viver, satisfazer a lei de Deus, que é santa, boa, maravilhosa, na base da carne. Precisamos da força do Espírito Santo. Por isso ele diz, né? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E mesmo no capítulo 8 ele diz, se você andar segundo a carne, você vai morrer. E morrer significa morrer fisicamente? Claro que não, porque ainda que você viva segundo o Espírito, você vai morrer fisicamente, está entendendo? Não sei se você captou aqui Bom, porque se você falar assim, não, Paulo está dizendo, se andar segundo a carne, você certamente vai morrer. Então, quer dizer morte física. Não, porque quem anda no Espírito, certamente, o Paulo andou no Espírito e certamente morreu. Ou seja, ele está falando da morte espiritual. Então pode perder a salvação? É a advertência para alguém que já nasceu de novo. Se não andar no Espírito, mas andar segundo a carne, caminha para onde? Para onde? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora, o conflito entre carne e espírito permanece? Permanece. Por quê? Porque você ainda está sujeito a fraquezas e a tentações. Mas, como diz Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, bom, Salvador e Senhor, podemos pular essa canção aqui também, podemos pular? Deixa eu ver aqui. Esse versículo, tropeçamos, mas podemos não tropeçar. Pula tudo isso aí, que isso aí vai dar muito pano para a manga, eu preciso de uma vigília. Aí, pronto, esse aqui tá bom. Então, vamos praticamente para os finalmente. Você tem que dormir, tem que descansar, amanhã tem que trabalhar, tem que estudar, tem tanta coisa, né? Ó, essa frase aqui. Aí você pergunta, santidade significa uma condição de impecabilidade? Não. Wesley ensinou isso? Jamais. Você não atinge uma condição angelical na qual você não possa mais. Você não está numa redoma agora você não está numa condição de pecado, já não te atinge, onde você não está suscetível a falha, a erro. Você tem
que continuamente vigiar e orar para não cair em tentação. Você tem que estar se alimentando do Espírito, você tem que se revestir de toda a graça. Essa batalha é uma batalha contínua e vai até a morte, mas não quer dizer que seja uma batalha onde você está perdendo. Você vai, cada dia continua batalhando e continua com capacidade de vencer. Eu vou citar alguns textos que são complicados, do meu ponto de vista, que estou defendendo aqui, da santidade, só para você ver como é que a gente tem que lidar com o oposto também, né? Tiago 3:2. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Bom, é isso aí. Por isso Paulo diz, seu canal, o que eu quero fazer? Bom, alguém pode reforçar com esse versículo, todos nós tropeçamos. Eu diria, é verdade. Até o mais santo dos homens, de quando em quando, acaba tropeçando. De muitas maneiras. A gente comete pecados. A gente comete pecado por omissão também, não apenas por palavras, pensamentos, obras, mas quanto pecado por deixar de fazer o bem que podia ter feito. Gente, é complicado. Então, tropeçamos de muitas maneiras. Tropeçamos. Agora, aqui tem um outro contraponto. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quem falou isso? O próprio Tiago. Mas ele disse que nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas agora diz perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Guarda essas informações. Empenhe-se, Paulo, aí Pedro, né, falando já, 2 Pedro 1,10. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se agirem dessa forma. Então, o cristão, mesmo santificado, pode tropeçar? Pode. Mas ele pode não tropeçar? Também pode não tropeçar. Então guarda isso, fica com isso. Você não tem que tropeçar. Você pode não tropeçar. Mas mesmo numa condição de vitória constante, vigia, porque de repente é lá do alto pedestal que o tom é maior, né? Então, cuidado, pode cair. Então, é isso, eu diria, para equilibrar. Mas, dois textos que parecem antagônicos, e eu acho que aí tem que equilibrar na balança. Veja, se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos, diz o apóstolo João, 1ª Epístola, versículo 1 e 8. Ninguém pode dizer, eu cheguei numa condição, eu não sou mais pecador, eu não peco. Aliás, se disser isso, já está pecando por orgulho, vanglória e qualquer outra coisa. Agora, sabemos, diz o próprio apóstolo João, em sua mesma epístola, 1 João, já no finalzinho do capítulo, do livro, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então dá uma balançada nisso aí, fica melhor, né? Porque alguns se apegam a um versículo e outros preferem outro versículo. Eu fico com os dois. E procuro entender. Se dissermos que não temos pecado, se eu disser para você que eu não tenho pecado, estou mentindo. Mas se eu sou nascido de Deus, eu não vivo também em pecado. Então essas duas coisas estão aí. Entendeu? É possível ter uma vida de vitória. Nascido de Deus, não vive escravo do pecado, refém o pecado, cabisbaixo diante do pecado, se arrastando por causa do pecado. Tem vitória. Agora também pode dizer que ele é brutal. Ele pode pecar. Se pecar, não deve ficar prostrado. Bom, aí eu vou terminar com uma ilustração. Tem baseado em Hebreus capítulo 12. Você sabe que Hebreus capítulo 12 também vem depois do 11, isso não precisa dizer, mas o 11 você sabe o que tem. É a galeria dos heróis da fé, né? Heróis da fé. E eles fizeram feitos portentosos. Meus irmãos, dá para dar uma ideia do que o poder do Espírito na vida de um ser humano é capaz de levá-lo a feitos grandiosos, ação maravilhosa. É uma galeria de heróis da fé e seus grandes feitos realizados pela fé, pela ação de Deus em suas vidas. Chega no capítulo 12, começa assim o capítulo 12, terminada essa
essa seção que descreve os grandes feitos de servos de Deus do passado, alguns deles nomeados, outros anônimos. Diz assim, começo de Hebreus capítulo 12, versículo 1: visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, desembaracemo-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos para a carreira que nos está proposta. Quem são essas testemunhas? Os heróis do passado. Testemunhas de quê? De que é possível uma vida de vitória. É isso, não é? Testemunha. Aí eu conto essa ilustraçãozinha, minha experiência infantil de aprender a andar de bicicleta. Eu estava rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas, de moleques como eu, e até de meninas, pasmem, do menino do grupo das bolinhas, né? Que não podia ficar atrás das meninas. Menino não pode fazer um negócio que eu não sei, não dá. Então, gente machista já desde criança, né? Hoje eu sou bem menos, acho que eu não sou hoje. Tem 2 netas. E ainda acredito que a mais bendita de todas as pessoas humanas, é claro, depois de Jesus, é Maria, mais agraciada de todos os seres humanos. Não preciso adorá-la por isso, mas que fantástico. Mas o que eu quero dizer é que, como menino, eu estava rodeado de um grupo tão grande de garotos e garotas que sabiam andar de bicicleta, que testificavam que aquilo que para mim é uma coisa impossível, 2 rodas, não pode parar em pé. Para quem não sabe andar de bicicleta, aquilo é uma tarefa impossível, que é isso? Mas o que me ajudava? Tem gente fazendo, tem garota, tem mais novo que eu que andando de bicicleta, não dá. Estou rodeado de uma nuvem muito grande de testemunhas que dizem que é possível. Se não tivesse ninguém andando de bicicleta, eu olhava uma bicicleta e falei, isso aí conta a carochinha, isso é mito. Mas eu vejo as testemunhas andando e fazendo, eu falo, opa, é possível. E porque eu achei que era possível, eu criei que era possível, eu quis isso para mim também, eu persegui isso como um alvo, eu vou andar de bicicleta. E meu amigo tinha uma bicicleta, e esse meu amigo que emprestava, porque outros tinham no emprestado, mas esse me emprestava, tinha a pior bicicleta do mundo. Ela não tinha proteção para catraca, toda enferrujada, sabe? Não tinha proteção para catraca, então o dedão do pé ia lá. Você não sabe andar de bicicleta, você desequilibra e pumba! Cortou uma vez. Foi-se uma lasca do dedão do pé. Demorou para sarar. Uma vez sarado, voltei, porque eu tenho que aprender só a bicicleta que tem ali para. Eu peguei ela de novo e o dedão foi. Mas que dedão viciado, que nem dava. Tem uns bomba! O dedão foi parar, sério. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Chegou ao ponto uma vez, eu perdi, era antes das férias, íamos para o Rio de Janeiro, ficar na casa dos tios lá, e eu fiquei o mês inteiro só com aqueles bichinhos, ou quanto mosquitinho tem no Rio de Janeiro, hein? Aqueles mosquitinhos, parece até invisível, tão pequenininho que é rodeando meu dedão, que dedão do sarau, todo mundo jogando bola, correndo indo para a praia, e eu sem jogar bola. Então eu lembro disso assim, como me trouxe prejuízo, dano, mês de férias sentado, não podendo quase fazer nada, aquilo inflamado, quase uma vez eu praticamente vi o osso, tão fundo que cortou assim. Mas por que eu fui 5 vezes? Por que eu não desisti na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta? Fui. E você acha que eu desisti depois da quinta? Não, eu continuei e fui um dia aprendi. Por que eu não desisti? Porque eu estava rodeado de uma nuvem tão grande de testemunha que me dizia o tempo todo que era possível, factível, que isso é, e é o que eu quero para a minha vida, é possível sim, eu vou e tal. Temos a Galeria dos Heróis da Fé, temos a história da igreja, tantas pessoas que foram capazes de uma vida de abnegação, de entrega, de santidade, de linda, de esforço, mártires e tantas coisas. E talvez, se você olhar bem, vai encontrar aqui e acolá gente cristã que serve de modelo de exemplo para você, né? Isso também nos ajuda. Tem que ter gente vivendo o Evangelho, experimentando uma vida cheia do Espírito Santo de vitória. Isso eu estimo
É possível. E a gente vai ainda cair de bicicleta. Não tem como aprender a andar de bicicleta sem cair, né? Por isso, se disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas eu não fui chamado para deixar de andar, ficar só assistindo os outros andando, só para ficar contemplando a vida dos santos do passado, oh, que maravilha e tal. Não, eu quero é isso para a minha vida, o meu espírito de agilagem aqui, é para mim, eu vou, estou rodeado, isso me segura, eu vou à frente. Eu espero que isso tudo tenha ajudado você aí a entender melhor esses textos. Há muitos textos que são mais complicados que outros e que te ajudam a se posicionar corretamente diante de Deus e saber que a vida cristã não é uma vida solitária. Vamos ver como é que você se vira, vamos ver se você se der bem, se sair bem, eu te escolho. Não, ele te chama, ele te capacita, ele está com você, você cai, o Pedro volta para pescar, e Jesus volta a buscar ele para ele ser pescador de homens. Mas assim, então, que maravilha, você tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a Bíblia, tem os irmãos, e todo mundo aqui, às vezes cambaleia um pouco para lá e para cá, mas, gente, perseguindo algo, rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas, desembaracemos-nos do peso às vezes da lei, peso das cobranças, e do pecado, da culpa, né, também, e do pecado, das tentações que tenazmente nos assediam, e corramos para a carreira que nos está proposta. E a gente entendeu pelos textos que lemos que a carreira é a carreira de Jesus, é a corrida de Jesus, é a vitória de Jesus. Deus abençoe vocês, obrigado pela paciência em me ouvir aí. Você vê que eu falo muito, né? Eu acho que eu já esgotei o assunto hoje, né? Obrigado, irmãos.